Bom dia para você, bom dia, como você está? Como está a sua manhã? Café com palavra, mais um dia na presença do Senhor. Café com palavra iniciando mais uma manhã. Muitas vezes acontecem em nossas vidas muitas coisas, muitos empecilhos, mas entenda que o Senhor, Ele tem o melhor para nós, Ele nos fortalece a cada amanhecer. Ele nos fortalece a cada minuto da nossa vida e nada foge o trabalhar do Senhor, nada foge aquilo que Ele tem para mim e para você. E hoje é uma manhã abençoada, uma manhã a qual o Senhor decretou paz, uma manhã a qual o Senhor decretou bênção, uma manhã a qual o Senhor decretou vitória na minha e na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Estamos hoje no livro do profeta Daniel, mais um dia, capítulo 10. Estamos no capítulo 10 do livro do profeta Daniel, estudando um pouquinho este livro maravilhoso das revelações do céu, este livro maravilhoso de um profeta que tinha uma conexão exemplar e extraordinária, um espírito excelentíssimo com Deus, e ele mergulhava na presença do Senhor, ele mergulhava de uma forma especial. O profeta Daniel recebia de Deus maravilhas, mas também entregava ao Senhor grandes sacrifícios. E vamos ver aqui hoje algo especial da parte do Senhor. Capítulo 10, versículo 2 vai dizer assim: Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês eu estava à borda do grande rio Idequel. E levantei os meus olhos e olhei. E vi um homem vestido de linho, e seus lombos eram cingidos com ouro fino de Ofaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago. E os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços, seus pés como cor de bronze assacalado. E a voz de suas palavras, como a voz de multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois eu só, e vi esta grande visão. E não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra profundamente adormecido. Eis que uma mão me tocou e fez com que me envolvesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou te dizer. E levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo estas palavras, eu estava tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Amém? Glórias ao Senhor. Vemos aqui um profeta que tem mais um encontro com o Senhor. Um profeta que se coloca mais uma vez. Diz a palavra do Senhor que Daniel recebe de Deus algo, uma visão, e quando ele recebe a visão, ele fica triste. E essa tristeza no semblante, no coração de Daniel, perdura por 3 semanas, 21 dias de tristeza, a qual Daniel passou em jejum, a qual Daniel não colocou na sua boca nem comida, nem vinho, nem mesmo unguento, nem mesmo perfume ele se perfumou. Ou seja, ele se colocou, ele se retraiu, ele se excluiu, muito provavelmente, porque ele estava abatido, triste. E quando deu o 24º dia, ele estava à borda do rio, perguntando ao Senhor:
o que ele deveria fazer, mas triste, com o semblante entristecido por aquilo que ele tinha visto. E ali naquele momento, por ele estar daquela forma, ele vê um ser, um homem vestido de linho fino. Quando falamos em homem vestido de linho fino, sabemos que estamos falando da própria figura de Jesus. Um homem a qual seu corpo era resplandecente como a turquesa, a qual seu rosto parecia um relâmpago. Um homem a qual seus olhos eram como tochas de fogo. Oh, aleluia! E os seus braços e os seus pés como de bronze, tão eram reluzentes. E uma voz como a voz de multidão. Vemos que Daniel teve mais uma vez um contato com Cristo. Mais uma vez Daniel estava em contato com Cristo. Mas diz a palavra de Deus que Daniel não estava sozinho. Daniel estava acompanhado de outras pessoas. Daniel estava na beira do rio Hidekel, acompanhado de outros homens. Porém, aqui relata fielmente no versículo 7, que somente Daniel teve esta visão. Somente Daniel teve a visão desse homem de branco. Porém, eles não tiveram a visão, diz no versículo 7, mas eles tiveram um temor imenso e saíram correndo, fugiram e se esconderam, sentiram a presença. Sentiram que havia ali com Daniel alguém poderosíssimo, porque não aguentaram a força da presença, a glória da presença. Versículo 8 vai dizer que essa grande visão, Daniel perde todas as forças. Daniel cai. Daniel cai por terra e Daniel não aguenta o poder da glória do homem de branco. Daniel não aguenta o poder da glória deste homem que veio falar com ele. E Daniel desmaia. Contudo, diante do desmaio, ele ainda escuta a voz das palavras de Jesus. E ele caiu ainda mais profundamente. Diz a palavra do Senhor que realmente Daniel morreu, porque até o seu fôlego saiu dele. Quando a pessoa não tem mais fôlego, é porque ela não tem mais vida. Daniel, ele morre por alguns minutos, alguns segundos, não se sabe. Porém, ele volta. E ele ouve as palavras do Senhor. E é muito importante o versículo 12 que diz: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Veja que mais uma vez aqui o Senhor está nos provando que desde as primeiras palavras que nós proferimos enviadas ao Pai, o Senhor as escuta e o Senhor envia a resposta. Aqui mais uma vez nós vemos a resposta de Deus para Daniel. Desde o primeiro dia em que você enviou as tuas palavras, porque você aplicou o teu coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, são ouvidas aquilo que você me pediu, aquilo que você proferiu na terra, desde as primeiras palavras que você colocar diante de Deus em petição, em agradecimento, em arrependimento, o Senhor as ouve. E aqui Jesus vem e fala para ele: não temas, ó Daniel, não temas. Porém, Daniel estava afligido pela revelação que ele tinha tido, uma visão, contra uma visão verdadeira das coisas que iriam vir para o futuro. Então ele estava perplexo, não querendo entender, com medo do que ele via.
E aqui nós vemos no versículo 13 que Jesus fala para ele: o príncipe da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora eu vim te fazer entender o que vai acontecer. Este capítulo de Daniel, ele é muito maravilhoso de ler. Veja que você viu no princípio que eu falei que Daniel estava triste por 21 dias? E aqui nós vemos que Jesus relata a Daniel que o príncipe da Pérsia estava conversando com Jesus por 21 dias. Aqui nós vemos que o príncipe da Pérsia, ele se relata como um adversário. O príncipe da Pérsia, ele se relata como um adversário para que algo acontecesse que Daniel talvez pudesse não receber essa mensagem de Jesus, que Daniel pudesse não receber este envio. Porém, 21 dias Daniel se entristeceu em oração, e 21 dias o príncipe da Pérsia esteve diante de Jesus. Veja que quando acontece algo no mundo espiritual, reflete em nós, nessa vida física que temos. Veja que enquanto o príncipe da Pérsia estava falando de frente a Jesus, Daniel sentia a tristeza no seu coração, sentia a fraqueza no seu corpo, sentia a tristeza na sua própria vida. Porque há uma grande conexão do que está acontecendo no mundo espiritual para com o mundo físico. E aqui nós vemos que esse tempo de sofrimento de Daniel na terra, de 21 dias, 3 semanas, a qual Daniel passou enfraquecido e triste, passou sem comer, sem beber, sem tocar coisa alguma, sem mesmo se perfumar, diz a palavra. Estava o príncipe da Pérsia, o adversário, diante de Jesus, tentando impedir que acontecesse algo extraordinário na vida de Daniel, que Daniel recebesse essa mensagem, estas profecias, que Daniel recebesse aquilo que Deus tinha para ele. Veja que no mundo espiritual, enquanto você acha que você está aqui na terra, às vezes oprimido, entristecido, que nada está acontecendo, no mundo espiritual existe uma grande batalha. Veja que nós vemos Jesus dizendo que chamou Miguel para ajudá-lo, o anjo guerreiro, o anjo de guerra. O anjo que vem guerrear as nossas batalhas. Quando o Senhor fala que há alguém guerreando as nossas batalhas, é porque há alguém guerreando as nossas batalhas. Entenda aqui no livro de Daniel nessa manhã que existe um anjo que guerreia por nós, dia e noite. Enquanto estamos sofrendo muitas vezes aqui, tem um anjo guerreando por nós lá, para que aconteça aquela bênção que Deus prometeu, para que ela chegue até você, para que a mensagem que Deus prometeu chegue até você, para que a graça que Deus prometeu chegue até a sua casa, a sua família. Existe um anjo guerreando por você nessa manhã para que você ouça esta mensagem. Existe um anjo guerreando nesta manhã para que eu possa me permanecer de pé para trazer esta palavra. Existe um anjo guerreando até você para que você receba do Senhor tudo aquilo que Ele tem para você. Existe um anjo Miguel guerreando por você. Existe o anjo Miguel que guerreia as nossas causas. Veja no versículo 13 que diz: eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Enquanto Miguel guerreava, Jesus ficava ali com os reis da Pérsia. Veja que no princípio desse versículo, Jesus fala que veio o príncipe rei da Pérsia, se pôs diante de Jesus, 21 dias. Mas depois disso já veio mais, porque na parte B desse versículo já fala que Miguel guerreava com vários príncipes. Que Miguel veio para ajudar a Jesus. Aleluia. Já era reis,
Já veio reis para estar na frente de Jesus. Primeiro apareceu um príncipe, depois já veio os reis. Primeiro o adversário envia os seus príncipes. Se não der jeito, envia seus reis. Entenda, na sua vida nessa manhã, que quando a batalha é afrontosa, que quando a batalha é pesada, o Senhor envia os seus anjos para nos protegerem. Porque o adversário envia primeiro os seus príncipes, os pequeninos, para tentar tirar de cena as nossas bênçãos. Se não consegue, porque nós estamos em quê? Em constante oração e jejum. Assim estava Daniel, 21 dias. Enquanto os príncipes lutavam de frente a Jesus, enquanto os reis lutavam de frente a Jesus, estava Daniel na terra, em jejum e oração. Veja o quão importante é estarmos em jejum e oração na presença de Deus. O quão é importante estarmos buscando ao Senhor em todo o tempo. E após isso, vemos que no versículo 14 diz: agora vim, pois, fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. 17 vai dizer: como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. Veja que Daniel havia morrido. Daniel não tinha fôlego, Daniel não tinha forças, Daniel não tinha forças para lutar. Diante de todas as circunstâncias, veja que Jesus só desceu após os 21 dias. Jesus esteve com os príncipes da Pérsia, com os adversários diante dele, para impedir que essa mensagem, que é para nós hoje, essa mensagem fruto de vida, é para nós hoje essa mensagem fruto de arrependimento, é para nós hoje essa mensagem fruto de esperança. As mensagens do livro do profeta Daniel é o que nos traz a esperança de um futuro abençoado por Deus, de uma nova terra, de uma nova vida, das guerras que acontecerão ainda, de tudo que está por vir, mas que temos a esperança num Deus que está prestes a nos levar com ele. Veja no versículo 18 vai dizer: e como a semelhança de um homem, ele tocou outra vez e me confortou, e disse: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando com ele, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, por que me confortaste? Veja, quando Jesus fala conosco, há um conforto sobrenatural. Daniel não tinha mais força, Daniel estava como morto, ou o morto estava. Porém, quando Jesus chega para ele e diz: não tema, homem muito desejado, homem muito rico, homem muito valoroso, profeta muito amado. Jesus usava esses termos para falar com Daniel. Veja que quando Jesus o toca e diz: anima-te, anima-te, anima-te. Nessa manhã eu quero dizer para você: anima-te, resplandece, anima-te, anima-te. Deixa fluir em você aquilo que Deus te entregou nessa manhã. Deixa tocar em teu coração a paz genuína de Cristo. Anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse. Veja que o Senhor consolou a Daniel, mas o esforço veio dele. O esforço veio de Daniel. Daniel diz: esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, por que me confortaste? As palavras de Jesus nos confortam ao amanhecer e nos fazem ficarmos fortes perante as adversidades. E nessa manhã o Senhor vem falando ao teu coração: anima-te, anima-te que eu te conforto, anima-te que eu te sustento, anima-te que eu te levanto, anima-te que eu te curo, Amanda Candarabadassou, anima-te porque nessa manhã tem vitória, anima-te porque nessa manhã os príncipes da Pérsia foram derrotados, anima-te porque esse tempo de sofrimento já passou na sua vida. Anima-te, diz o Senhor nessa manhã. Aleluia.
Decamando, orabassuri canto, labassou. Anima-te, diz o Senhor nessa manhã para você. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a tua história. Café com palavra. Anima-te, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus.